A paz do Senhor, meu amado e querido irmão. Quero louvar a Deus pela tua vida, pela oportunidade que você me dá de chegar até você. Bom, você estava esperando aí, ansioso, a resenha de uma das obras que foram lançadas agora, recentemente, por Edições Vida Nova. Em Defesa da Verdade. Esse livro, que é simplesmente fantástico. Um livro ditado por Carl Trueman. Bom, muita gente aqui vai se perguntar, mas pastor Teme, estou falando de um puritano? Bom, nós vamos primeiro ver aqui algumas coisas no livro, fazer apresentação rápida, para você poder se familiarizar com o livro. O livro ele vem numa laminação fosca, é um livro 16 por 23, com aba, olha aqui. É um livro que tem seguido essa tendência, 16 por 23 o tamanho, e Edições de Vida Nova, ele traz aqui um retrato, uma exposição da linha de pensamento de John Owen. E quem é que vai fazer isso? Porque muita gente falou, o livro é de Carl Trueman. Não, o livro não é de Carl Trueman. Não, o livro é de John Owen. Carl Trueman, ele vai comentar e vai expor a doutrina na linha teológica trinitária de John Owen, que era o que ele se fundamentava. Bom, o livro é calvinista? O livro é calvinista. Mas isso nós vamos deixar de lado, porque o livro tem muita coisa boa. Primeiro detalhe interessante que eu trago do livro é que quando você vê um livro que ele vem em defesa da, você já automaticamente o associa a um livro de apologética, porque vem defendendo a fé e assim por diante. No entanto, Em Defesa da Verdade é um livro que ele vai tratar um posicionamento teológico de John Owen. Então, eu quero destacar isso. Tanto é que na apresentação, que é feita do livro, ele não traz aqui uma definição de ordem teológica, né? Apologética, perdão. Né? Ele já vem com uma definição mais teológica. Tá? O livro ele é traduzido por Mendes, tradução Agmenes, tá? Que realmente tem algumas obras já com Vida Nova que me chamam muita atenção, muito bacana. E nós vamos agora dar um release, um pano de fundo para você. Bom, Em Defesa da Verdade é uma exposição, na verdade, uma análise, né, da teologia, tá, do teólogo puritano John Owen. Ele tinha uma ênfase muito forte dentro da área trinitária, do trinitarismo. Né? Então, John Owen navegou durante muito tempo da sua vida, dos seus pensamentos, a linha, sempre dentro dessa linha. Tá? E o que é interessante é que Carl Trueman, que é o doutor Carl Trueman, né, que vai fazer isso, ele é um historiador. Ele é um historiador. Portanto, ele vasculhou toda aí os de John Owen para poder trazer o seu posicionamento aqui. Aonde que isso é importante? Bom, nós vamos trazer aqui um pensamento teológico do século XVII sendo exposto por alguém mais atual. Então, isso é rico de valor, porque muitas vezes, se você lê um determinado livro, e é difícil você conseguir fazer uma análise do que literalmente o livro está querendo dizer, devido à complexidade da escrita do autor de forma original. Então, quando você tem um intérprete, um pesquisador e alguém que vai entrar a fundo dentro daquele personagem ao qual ele vai escrever e relatar, nos traz aí um grande proveito, uma grande luz para a obra que você tem em mãos. Tá? Alguns capítulos aqui que lidam aí com o contexto histórico de Owen, os princípios da sua teologia vai se basear em 3 pontos básicos. Deus, e aí ele não trata a questão Deus como uma forma teológica, no melhor sentido dito, da teontologia, mas ele vai tratar Deus como uma forma teológica mesmo, isso é bem importante ficar claro. Logo em seguida, ele entra na sua sequência para a cristologia, e de uma forma que é até, não digo duvidosa, mas de uma forma que nos traz certo, assim, incômodo, é que ele não passa da doutrina da teologia, da doutrina da cristologia para a doutrina da pneumatologia. Ao invés disso, ele associa dentro da teologia da cristologia o seu braço, que, ao seu entender, toda a plataforma da sua linha de pensamento, que é a expiação de Cristo.
Então, Turner vai mostrar, né, em alguns insights e tal, e fazendo uso da patrística da sua época e de outras épocas anteriores, para poder formar toda a sua linha de pensamento contemporâneo e chegar até a obra que agora você tem em mãos. Tá? Nós temos aqui alguns passos que eu parei para analisar e que eu quero comentar com você. Bom, ele vai fazer um embate, alguma coisa sobre o livro. Tá? Então, o prefácio da primeira edição, que é feito pelo próprio Truman, ele está aqui, vou trazer para você, e ele vai fazer uma apresentação te mostrando como é que o livro se desenvolve. O primeiro capítulo ele entra no contexto de Owen, o como que Owen enxergava tudo que acontecia ali pelo século XVII, que é a sua base. Ele vai tratar a importância do contexto teológico para a sua definição, por isso que o livro não é um livro de apologética, como o título ele vai nos apresentar, mas ele é com sentido teológico, um tratado do pensamento teológico de John Owen. Tá? E aí ele começa, primeiro ponto, tratando sobre Deus. E quando ele começa a tratar sobre Deus, lá na página, os princípios da teologia, né, que ele entra, ele vai trazer a natureza da teologia, fazendo a sua linha, aonde nasce a teologia, é o seu modo de pensar e interpretar, e ele vai fazer isso com base muito na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Eu achei isso muito bacana. Tanto é que ele faz menção da patrística, né? E aqui então um dos pontos. E em determinado ponto, nos princípios da teologia, ele na página 67, ele me fala algo bem interessante. Ele fala: Deus não pode ser compreendido pelo esforço humano. A revelação é um ato da sua vontade, sem a qual ele permaneceria desconhecido e incognoscível. Bom, isso é muito importante, irmãos, porque esse posicionamento, apesar de ser arminiano, mas esse posicionamento de Owen, ele é muito atual, ele é muito bacana, ele é muito legal. Todo o contexto, o que me chamou a atenção, inclusive eu fiz um trabalho agora recente, esse destaque do livro, vou até mostrar para vocês aqui, aonde já está anotado, tá? Em que é uma verdade. Quando nós damos um passo a Deus, de encontro a Jesus, ao reino, o Deus altamente se move em direção a nós e certamente nos alcança. Né? Se nós pararmos, ele simplesmente para. Não existe uma forma de dizer assim: olha, eu vou aqui me revelar a você. Não, a revelação de Deus ela é gradual, ela não é impactante de um modo só, até porque nós não conseguiríamos isso, não suportaríamos isso, mas Deus vem gradativamente se mostrando, e isso é uma verdade. Se pelos nossos esforços pessoais, nós não conseguimos, a não ser pela revelação. Então, só pelo simples fato de já fazermos parte do corpo santo dentro da igreja de Cristo, isso já é um fator bem importante para a revelação de Deus sobre as nossas vidas. Isso é muito fundamental. Ao passo de que a linha calvinista ela pode se contradizer mediante o que foi a fala de Owen, né? Porque isso está bem claro, está bem destacado, e a partir do momento que nós nos achegamos a Deus, ele começa a se revelar a nós. Esse é um ato do Espírito Santo e que nós precisamos passar a compreensão bem clara. No terceiro ponto, a doutrina de Deus, é onde ele começa a ter uma linha mais clara do que ele vai tratar em todo o livro. Todo livro ele vai ter a base baseada, vai ter sua sustentação baseada daqui. Lá na página 112, em que ele vai tratar dos atributos, ele fala algo que é um pouco não bate com aquilo que eu penso. Ele diz assim, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha do livro, ele diz assim, ó, os atributos absolutos, bom, são aqueles que Deus possui simplesmente em virtude do seu ato de autoexistência. Ao passo que os atributos relativos são aqueles atribuídos a ele por sua interação com suas criaturas. Bom, eu tenho um problema com esse posicionamento que Truman destaca sobre Owen.
na sua defesa da teologia propriamente dita como Deus, né, na primeira pessoa, e a defesa dos seus atributos. Porque, veja só, considerando que Deus é Deus e que Jesus encarnou e que ele se dispôs dos seus atributos, ou parte dos seus atributos, para se relacionar dentro da encarnação, para que houvesse um sentimento daquilo que a humanidade estava passando, então eu não posso ter um atributo absoluto, porque então ele deixa de ser absoluto e passa a ser relativo. Então, ou seja, o meu atributo está relacionado com a forma que eu me relaciono com alguém. Eu tenho esse problema. Os atributos de Deus são absolutos e são totais. Tem aqueles que são comunicáveis e são os não comunicáveis. E isso independe da relação que eu tenho com a humanidade. Quem trata essa questão, a meu ver, de todos os bons teólogos que nós temos aí, é Gruden. Wayne Gruden, ele define na sua teologia, desde a primeira, ele já define dando um banho, que inclusive é editado por Edições Vida Nova, e te aconselho a adquirir. Agora, esse posicionamento aqui me deu um pouco, né? Talvez eu interprete equivocadamente, mas não encontro base para sustentar aquilo que eu penso. As relações do atributo divino com a natureza da salvação. Bom, aqui eu descobri uma coisa. John Owen, ele era muito mais arminiano do que ele pensava. Ele diz o seguinte, na página 113, ele diz o seguinte: a ideia de que Deus, se quisesse, poderia ter perdoado o pecado simplesmente por meio de um ato da sua vontade, sem recorrer à encarnação e etc., era uma visão advogada por muitos ortodoxos reformados. Dentre eles, luminares de destaque como William Thyssen, Samuel Rutenhoff e John Owen consistiam nessa ideia. E aí eles diziam que, segundo ele, as tentativas de negar tal coisa consistiam no erro arminiano. Ou seja, se o arminianismo negava isso, então era um erro. Mas eles concordavam. Só que o que acontecia é que, na verdade, o arminianismo sabe muito bem que Deus não poderia simplesmente falar: não, eu vou te perdoar tal. Por quê? Porque o pecado é oposição a tudo que é a verdade, tudo aquilo que está de Deus. Um dos atributos de Deus é a verdade. Deus é verdadeiro. Deus é total, é íntegro. Então, não poderia haver confronto de ideias. Deus precisaria, de qualquer forma, de uma fonte expiatória para que houvesse a fonte de perdoar, de expiar aquilo que foi um erro. Então, pensando dessa maneira, John Owen era muito mais arminiano do que calvinista. Ele tem um livro, inclusive, a Dissertation of Divine Justice, em que ele advoga isso, onde ele diz que a vontade de Deus de salvar a humanidade pecaminosa, a encarnação e a expiação se tornam uma necessidade consequente da justiça divina, que precisa ser satisfeita. A liberdade de Deus é preservada, porque a decisão de salvar é um ato da sua vontade. Contudo, a necessidade de expiação é certa, porque a natureza do ser de Deus exige tal satisfação. Bom, ele diz claramente, em bom ponto, inclusive aqui, Truman, ele vai mostrar que esta é uma linha de pensamento de Owen. Eu vou repetir. Ele diz que, uma vez que a vontade de Deus é de salvar a humanidade, ele não diz salvar uma parte da humanidade. Está aqui e não pode ser alterado. Está aí para você que gosta de ler, que gosta de ver. Está aqui, ó. Desculpe. Aqui. Pode ver que eu achei interessante e todo o contexto leva para isso também. Tá? Quando ele entra na parte de Cristo, da parte de cristologia, né, ele vai rebater, ele vai refutar Bigelow, que é um pensador, um teólogo da época, e vai dizer que Cristo não é essencialmente Deus, porém conquista a sua posição de filho de Deus através da sua obra. Então ele vai realmente combater. Esse era um pensamento que rodava naquela época do século XVII, XVIII, e ao qual Owen combateu. Isso é muito interessante e parabéns, porque eu vejo uma parte muito bacana. Bom,
É como eu te digo, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Quer os evangélicos ou não, mas passa primeiro por aqui. Então, eu quero deixar para você a dica em defesa da fé, em defesa da verdade, perdão, tá? Uma teologia trinitária de John Owen, que é uma base do seu ministério, tá bom? Como pensador e como historiador. E como lambuja, nós temos aqui de quebra Carl Trueman, que é um doutor e que é um historiador. Tá bom? Se você gostou, deixa sua opinião, comenta aí, deixa a sua opinião, por favor, porque eu não vou apagar nem nada. Quero só ouvir o que você pensa, dê o seu like e diga de onde você está lendo e vendo a nossa resenha, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, querendo Deus. Fui.